Vou mamar agora. Toma o bico agora. Você achou engraçado eu tomar leite na mamadeira? Hashtag é óbvio, porque isso aqui é uma atitude de criança. Mas nesse vídeo eu quero falar contigo a respeito de um outro tipo de criança. É a criança espiritual. Em Hebreus capítulo 5, verso 12 nos diz: embora em razão do tempo já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém vos ensine ainda os princípios primários da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Esse texto fala a respeito de pessoas que já deveriam ser maduras na fé, mas elas ainda estavam agindo como crianças. A propósito, envelhecer é inevitável, amadurecer é uma decisão. Nesse vídeo, vou falar a respeito de maturidade espiritual. Quais são algumas atitudes de alguém que ainda não amadureceu na fé? A imaturidade espiritual nos custa muito caro. Fique comigo, nos próximos minutos a gente vai falar a respeito disso. Fala galera, passando aqui para compartilhar contigo um assunto muito importante sobre maturidade espiritual. Você que é um cristão, um discípulo de Jesus, um principal itinerário seu na sua vida deve ser crescer espiritualmente, crescer na sua fé. É interessante que o apóstolo Paulo fala aos hebreus a respeito que tinha um monte de gente lá que deveria já ser maduro na fé, maduro espiritualmente. E ele diz: vocês, em vez de comerem comida sólida, vocês estão precisando ainda leite. A propósito, leite é comida de criança. Eu descubro, gente, que muita gente na vida com Deus já deveria ser maduro espiritualmente, já deveria ser maduro na jornada de fé, mas na verdade ainda está se comportando como uma criança. Uma coisa importante a gente entender é que a nossa maturidade espiritual tem a ver com a variável do tempo. Note que o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 5, verso 12, em razão do tempo que vocês já estão, vocês deveriam ser mestres. Então note essa frase, em razão do tempo. A variável da maturidade está totalmente relacionada ao tempo. É normal quando você começa a caminhar com Jesus, você ainda seja novinho na fé, você seja uma criança espiritual e tudo ok com isso. Por exemplo, na igreja que eu pastoreio, média de 50 a 60 pessoas, todos os finais de semana, elas vêm visitar a igreja pela primeira vez. São pessoas novas que estão começando a caminhada com Jesus. Mas a grande questão desse vídeo, gente, é pessoas que já estão caminhando há bastante tempo, que já deveriam ser mestres, deveriam ser maduros da fé, mas ainda estão se comportando como crianças. Hashtag, você já viu alguém assim? Eu tô caminhando com Jesus, gente, bastante tempo. Na verdade, a maioria conhece minha história. Eu nasci num lar cristão. Eu comecei a caminhar com Jesus desde pequeno. Meus pais me levaram para a igreja. E uma coisa que eu notei, gente, é pessoas que estão há muito tempo dentro das igrejas, dentro de relacionamentos, dentro da jornada de fé, mas ainda não amadureceram na fé. Gente, então eu quero falar a respeito de 5 atitudes que eu descubro que são notórias na vida de pessoas que ainda não amadureceram espiritualmente. E a primeira delas é um nível de conhecimento raso. Eu quero que você veja comigo o que a palavra de Deus nos fala em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Pedro nos dá um mandamento, ele diz assim: cresçam no conhecimento. Gente, e o que hoje em dia eu mais vejo é pessoas tão rasas na palavra de Deus. O camarada sabe tudo, talvez você saiba tudo, a respeito das séries que estão rolando no Netflix, a respeito das notícias que estão acontecendo em todo mundo, mas quando se trata da palavra de Deus, o seu conhecimento é muito raso. Gente, isso é terrível, porque uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, ela não vai crescer em maturidade espiritual. E isso é muito terrível. Às vezes, gente, eu vejo pessoas cambaleando no ABC da vida com Deus. Esses tempos atrás, a gente estava numa rodinha de amigos e eu fiz a pergunta para brincar: gente, quem aqui tem certeza da sua salvação? Todo mundo se olhou e alguns não sabiam responder. Sabe o que é isso, gente? Talvez 2 coisas. Ou você não está com sua vida em dia, ou segundo, você não tem conhecimento do que a palavra de Deus fala a respeito disso. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa: você pode compartilhar um pouco mais sobre a sua fé? E a pessoa não sabe falar nada. Você pode falar quem é Jesus para você e a pessoa não sabe nada. Por quê? Porque falta conhecimento para ela. Ela não maneja bem a Bíblia, a palavra de Deus. Agora é importante a gente pontuar isso, gente, porque um conhecimento raso também me leva a uma fé
fé rasa. E sem uma fé profunda, é impossível a gente ser maduro na vida com Deus. A segunda coisa é problemas com a língua. Uma das coisas que eu notei, gente, é que pessoas que ainda não amadureceram espiritualmente têm problemas com a língua. Ela não sabe controlar suas palavras, não sabe controlar a sua boca. O apóstolo Tiago nos fala que a língua é comparada a um leme de um navio. Note, o leme é tão pequeno, mas ele tem o poder de controlar todo aquele navio. Assim também é a nossa língua. Se você for capaz de controlar a sua língua, você pode controlar também todo o seu corpo. Normalmente, a maturidade espiritual pode ser identificada pela maneira que a pessoa usa as suas palavras. Se alguém tece críticas, julgamentos, fala mal de outras pessoas, isso é um sinal de imaturidade espiritual. Quando a gente amadurece, a gente aprende a usar bem nossas palavras. Não que eu e você não possa ver coisas que a gente discorda ao nosso redor, mas nossas palavras nunca são para trazer ódio e destruição, mas sempre para trazer amor e crescimento. Porque, a propósito, a maturidade é capaz de passar por cima de muitas coisas. A terceira atitude de uma pessoa que ainda não amadureceu espiritualmente é problemas com a estabilidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, nós encontramos esse verso. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. É tão importante entender que uma pessoa que amadureceu espiritualmente, ela não vive pelos seus sentimentos, mas ela vive por sua fé. E se a gente vive pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos, em algum momento, nosso ânimo vai estar lá em cima, em algum momento nós vamos estar também lá embaixo. Uma característica de uma pessoa que não amadureceu ainda espiritualmente é que ela tem problemas em ser estável. Em algum momento ela está presente, em outro momento não está mais. Em algum momento ela está animada e empolgada, outro momento ela desanimou. Pergunta, você é assim? É importante a gente entender que quando nós vamos amadurecendo espiritualmente, não são as circunstâncias que nos dominam, mas é nós que dominamos as nossas circunstâncias. Uma pessoa que tem problema com estabilidade, ela tem dificuldades com as prioridades dela. Em algum momento ela está fazendo o que deveria estar fazendo. Em algum momento você está na igreja, outro momento você já não está. Um dia você vai, outro dia você tem um imprevisto. Pessoas imaturas têm dificuldade com prioridades. Elas sempre estão trocando o pé com a mão. Mas uma pessoa que amadureceu espiritualmente, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer, independentemente do que os sentimentos estão falando para ela. A quarta coisa é falta de discernimento. Hebreus capítulo 5, 13 e 14, nós lemos esse verso no início. Diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma coisa muito importante, pessoas maduras, elas têm discernimento do bem ou do mal. E alguém que é imaturo, gente, ela não discerne o que é certo e o que é errado, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Um texto muito especial, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo nos diz: porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe o que ele está dizendo? Você tem poder de escolha. Deus te deu o livre-arbítrio. Então você pode fazer o que você quiser. É lícito. Vai lá. Se você quer fazer, faz. Mas ele está dizendo, mas nem tudo me convém. Quando você amadurece espiritualmente, você tem discernimento para saber o que convém e o que não convém. O que é certo e o que é errado. E hoje eu descubro muitas pessoas, gente, que porque elas não amadureceram espiritualmente, elas fazem muitas coisas e nem ao mesmo elas sabem que aquilo não convém ou que aquilo é errado. Muitos cristãos, gente, vão em certos lugares, certos ambientes que são totalmente ambientes voltados para o pecado. E o camarada acha que tudo ok eu estar ali. Ou seja, ela não tem discernimento. Talvez você, mulher, que está me assistindo aqui, você veste alguns tipos de roupa picantes e provocantes. E o pior, posta as fotos na rede social e hashtag, meu Deus do céu, deixa todos os homens doidos, cara. E no simples fato é o quê? Eu acredito que todo mundo deve se vestir muito bem. E em algum momento, a sensualidade, ela é saudável na vida da mulher. Mas quando a sensualidade ultrapassa um ponto, ela vira lascívia. Lascívia é você despertar desejos pecaminosos na vida de outras pessoas. E isso tem a ver com o que, gente? O que convém e o que não convém. Você deve se arrumar, você deve usar seu Instagram, suas redes sociais do jeito que você quiser, mas tenha desconfiômetro. É a palavra para discernimento. Convém isso ou não convém? Isso é certo ou isso é errado? Os ambientes que a gente frequenta, o tipo de música que a gente ouve. Alguns perguntam para mim, Mateus, é certo ouvir música secular ou só pode ouvir música cristã?
vida. Eu já me pronunciei várias vezes sobre esse assunto. O simples fato que eu não divido que é música secular ou não é. A questão é música boa ou não é? Qual que é a letra dessa música? E muitas vezes, gente, você tá ouvindo um monte de letra bagaceira aí no teu dia a dia, aquelas hashtags sofrência que vai levar você a um estilo de vida que não é aquilo que Deus tem pra você. Então, gente, discernimento é uma das características de maturidade espiritual. Conseguir discernir isso é certo ou errado, isso convém ou não convém. Eu citei alguns exemplos aqui, mas você pode levar para dentro da tua vida e aplicar em todas as coisas. Com certeza, ter discernimento espiritual é uma das atitudes de maturidade espiritual. E a quinta atitude sobre imaturidade espiritual são pessoas que se ofendem facilmente. John Bevere cita uma frase em um dos seus livros, o qual ele diz: a maturidade de uma pessoa pode ser determinada pela capacidade de não se ofender. Uma coisa que eu descobri, que pessoas são imaturas, constantemente elas estão ofendidas. Você conhece alguém assim? Talvez você seja assim. Qualquer coisa, você se machuca. Qualquer coisa, você fica sentido. Quando a gente cresce em maturidade espiritual, a gente é capaz de passar por cima de coisas que pessoas imaturas não conseguem passar. Às vezes a gente vê alguém agindo errado com a gente, mas pelo fato de a gente ser maduro, a gente não precisa devolver a pedra da mesma maneira que a pessoa jogou. Pessoas que se ofendem facilmente é um sinal que ainda precisam amadurecer espiritualmente. Gente, aqui a gente chega na reta final da nossa conversa. Eu quero terminar falando o que a imaturidade espiritual nos custa. Eu vou falar para você, a imaturidade espiritual sempre vai nos custar muito caro. Em Gálatas capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo nos diz assim: ora, digo que por todo o tempo em que um herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Quando Deus coloca algo na sua vida, é importante você entender que a maturidade é o que vai fazer você ser capaz de administrar aquilo que Deus te deu. Um grande erro que eu sempre falo é pessoas terem algo em sua mão e não ter maturidade em seu próprio coração. Você lembra em Lucas capítulo 15, quando Jesus ele conta uma parábola muito conhecida como a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pede a parte da herança que cabia para ele. É interessante que a Bíblia fala em Lucas capítulo 15, verso 13, que poucos dias depois de o filho mais novo ter recebido a herança, ele partiu para uma terra distante. A grande questão, gente, não foi o filho pródigo ter recebido a herança, mas ele não tinha maturidade para administrar aquilo que estava em suas mãos. Conecte comigo. Ele recebe a herança e em poucos dias, agora ele tem algo em sua mão. Mas o fato de ele não ter maturidade no coração dele faz com que ele vá para uma terra distante, ele desperdice todos os bens, ele vá viver de maneira dissoluta e isso se torna, gente, terrível para a vida dele. Então volte para Gálatas capítulo 4. Se o herdeiro for menino, ou seja, imaturo, em nada ele difere do escravo, ou seja, não tem como colocar na mão do herdeiro. Por quê? Porque ele ainda é imaturo. É tão interessante que Romanos capítulo 12 nos fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É isso que você é. Porém, se a gente ainda é menino, imaturo, a gente não pode receber. Deus não pode colocar as coisas sobre a nossa mão. Então, isso refere-se à maturidade da nossa vida. A imaturidade nos custa os planos, os propósitos de Deus para nós. Aquilo que muitas vezes Deus gostaria de colocar na nossa mão, mas por causa da imaturidade, Ele não pode fazê-lo. Quero terminar esse vídeo contando uma história de imaturidade que é engraçada da minha vida. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu queria muito tirar a carteira de motorista. Quem tá aí tentando aí também. E eu recordo quando eu completei 18 anos, eu pedi pro meu pai a carteira de motorista, queria muito dirigir. Você sabe, rapaziada cresce pensando nisso, cara. Eu me lembro que a gente tava um dia num sítio e eu falei: pai, deixa eu dar uma voltinha. E o pai olhou com uma cara: será? E ele falou: tá bom. Então pode dar, mas só por aqui. Gente, eu e meu irmão entramos no carro e quando meu pai olha, a gente tá dando cavalinho de pau na grama, mano. Cara, meu pai ficou muito brabo. E eu me lembro que eu olho com meu irmão assim e falei: cara, ele vai matar a gente. Ele gritava assim: volta, volta. E quando a gente tá se aproximando dele, olha a minha cabeça. Eu falei pro meu irmão: quando a gente tiver uns 5 metros perto do pai, a gente abre as portas e pula com o carro em movimento, porque se ele botar a mão na gente, a gente vai apanhar muito, cara. E foi isso que aconteceu, gente. Eu fui com o carro bem lentinho, quando faltavam uns 5 metros, todo mundo pulou do carro, o carro chegou até o meu pai, ele desligou. Gente, no final da conta, meu pai falou: você não vai ganhar ainda a sua carteira de motorista. Sabe por quê? Você
não está agindo de maneira madura para que eu possa confiar isso para você. Gente, espiritualmente é a mesma coisa. Muitas coisas que Deus gostaria de colocar na nossa mão, Ele não pode colocar. Por quê? A imaturidade vai nos custar caro. Gente, espero que você tenha sido muito abençoado com esse vídeo e lembre, largue a mamadeira espiritual. Largue essas atitudes que impedem você de amadurecer espiritualmente, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes planos, grandes propósitos, grandes coisas para a sua vida, que a gente possa crescer em maturidade espiritual. Tchau, tchau, galera.